Você está com fome e quer uma pizza deliciosa? Venha para a Pizzaria Tutti Tempi, em Curitiba. Temos uma variedade incrível de sabores, desde as clássicas até as mais inovadoras. Ingredientes frescos, massa crocante e aquele toque especial que só a Tutti Tempi tem. Visite-nos na Rua Nova Aurora, 720 Sítio Cercado, Curitiba, Paraná. Ou peça pelo WhatsApp 41 99596 5686. Experimente a melhor pizza da cidade. Pizzaria Tutti Tempi, onde cada fatia é uma obra de arte. Gévaudan tem construções antigas, fica entre as montanhas de um lugar chamado Marguerite, no centro-sul francês. São duas regiões muito antigas, com registro que datam o ano de 121 a.C. Essa região tem construções antigas e muito preservadas, cercadas por uma paisagem linda. Essa mesma região era nomeada por Gévaudan, ou Gévaudan, fica a seu critério, que no século XVIII foi aterrorizada pela besta de Gévaudan. Mesmo sendo esse ocorrido muito antigo, tudo foi muito bem documentado. Essa história começou no início do verão de 1764, quando uma jovem de 14 anos estava pastoreando seu gado. Ela viu então um animal se aproximando dela, na tentativa de um ataque, mas o gado acabou tirando o foco da criatura e ela sobreviveu. Ela disse que a criatura era muito grande, parecida com um lobo, mas claramente não era um. Esse é o caso da besta de Gévaudan, o terror da França. E você tem uma história, um relato, um caso que quer compartilhar com a gente? Envie seus relatos, histórias e contos para natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Vamos falar da nossa campanha de apoio. Acesse o link catarse.me/ e na pesquisa digite Na Trilha do Terror, encontre nossa campanha e manifeste o seu apoio ao nosso trabalho. Ou ainda digite apoia.se/ Na Trilha do Terror. Se preferir, faça um pix para natrilhadoterror@gmail.com. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio e eu convido a você a incentivar o nosso trabalho por meio de uma das campanhas na qual a Yara falou, ainda apoiando os patrocinadores também que estão investindo em nossos conteúdos. Por exemplo, você que está em Curitiba, especificamente na região sul, visite aí a Pizzaria Tutti Tempi. Isso, Pizzaria Tutti Tempi, daqui a pouquinho você vai ouvir o anúncio da Pizzaria Tutti Tempi. Leve a sua família para um ambiente aconchegante e familiar e delicie-se com uma saborosa pizza. A Pizzaria Tutti Tempi está acreditando no canal Na Trilha do Terror e proporcionando que nós continuemos a entregar para você de graça esse conteúdo. Eu sou a Yara Salles e reforço o que o Márcio falou. Vem com a gente para mais um episódio do nosso canal Na Trilha do Terror. Poucas semanas depois, ao ataque da menina, uma primeira vítima fatal foi registrada. Em 30 de junho de 1764, uma jovem de 14 anos pastoreava suas ovelhas. O nome dela era Jenny Boulet, e ela foi encontrada já sem vida no vale de Loire-Allier, no lado oposto do primeiro ataque. Seu corpo foi mutilado dentro da vasta floresta. 8 dias depois, no dia 8 de agosto de 1765, uma outra garota também de 14 anos foi encontrada sem vida, no mesmo vale.
Nos meses seguintes, o animal sinistro continuou com seus ataques ao redor da floresta de Merguá. Alguns sendo fatais, outros não. A maioria das pessoas eram atacadas quando estavam em campos de pastoreio. Mas houve ataques também em estrada, jardins e dentro de vilas, e quase todos eram feitos sob a luz do dia. Sua preferência era por mulheres e crianças. Seus ataques eram sempre na região do pescoço. E as vítimas eram encontradas quase sempre sem sangue, como se a criatura bebesse todo o sangue das vítimas. Os sobreviventes desse ataque feroz alegavam que a criatura era uma espécie de lobo, porém, como se fosse um bezerro de 150 quilos com orelhas longas e pontudas, focinhos achatados e a boca era bem larga, peitoral saliente, com mancha de coração branco na barriga, e a cauda era longa, com um tufo de pelo na ponta. Tudo isso levou pânico aos habitantes e muitos passaram a não sair de casa. Os que saíam iam armados, alguns se organizavam em grupos para caçar o animal. Partes humanas foram encontradas na floresta. A criatura chegou a ser avistada e enfrentada pela população. Porém, por mais que disparos fossem acertados, a criatura parecia não se abalar, como se sua pele fosse impenetrável, o que alimentou boatos que a criatura tinha poderes sobrenaturais. Como a mesma não foi abatida, as pessoas pararam de sair de casa para cuidar das criações e plantações. Sendo assim, os impostos não seriam pagos ao rei, até que isso fosse resolvido. Em outubro de 1764, um homem, com uma equipe, saiu para caçar a criatura e ficaram várias semanas. Nesse tempo, muitas vítimas foram feitas e os caçadores passaram a eliminar os lobos da região. Chegaram a eliminar 200 lobos. Em dado momento da caçada, a fera foi encurralada dentro de uma caverna e foram realizados vários disparos. Os homens voltaram da caçada, alegando que a fera havia sido abatida. Mas em dezembro daquele mesmo ano, outros ataques voltaram a acontecer. Em 12 de janeiro, no ano seguinte, Jacques Portefer e outras 7 crianças estavam pastoreando quando foram atacadas pela fera. Uma das crianças foi raptada, mas Jacques se recusou a deixar o irmão para trás e, junto com as demais crianças, atacaram a besta até que ela soltasse o irmão. Tal atitude chamou a atenção do rei Luís XV, que recompensou o menino com dinheiro e teve educação custeada pelo Estado. O rei não tinha outra saída a não ser resolver esse caso, pois se tratava de segurança pública, já que esse local também não estava pagando os impostos por causa desses ataques. Então, em 11 de agosto de 1765, Mary Jane Vallet, uma empregada doméstica de 19 anos, e a irmã Thérèse estavam a caminho de Paulac de Bruxelles. A besta investiu contra Mary Jane, mas ela enfiou uma lança no peito do animal. A besta gritou e trouxe a pata dianteira para o ferimento. Ela se jogou na água, rolou e rolou várias vezes antes de sumir. Uma carta foi escrita ao rei Luís XV em 15 de janeiro de 1766, mas ele estava farto dessa história e deu ordem para que todas as notícias a respeito da besta fossem ditas como mentirosas, e todos os jornais pararam de noticiar os ataques. Ainda em agosto do mesmo ano, os ataques se multiplicaram. Os aldeões sabiam que a salvação não viria da corte, porém todas as medidas tomadas por eles foram ineficazes. Já em 1767, um caçador local, Jean Chastel, resolveu ir atrás da criatura. Ele estava convencido que o animal era um lobisomem. Pegou um objeto de prata, derreteu os objetos para fazer balas de pratas, molhadas ainda em água benta. Ao avistar a besta, ele fez uma pequena oração e atirou, eliminando-a imediatamente.
Logo após o abate, ele fez um relatório descrevendo a fera. Ele afirma que o animal era parecido com um lobo, mas extraordinariamente diferente, tanto nas características quanto nas proporções. A fera tinha uma mandíbula superior composta por 20 dentes, sendo 6 incisivos, 2 caninos e 12 molares. Já na parte inferior tinha 22 dentes, sendo 6 incisivos, 2 caninos e 14 molares, o que apontava que o animal era uma espécie de canídeo. Esse relatório chegou a ser arquivado nos documentos oficiais e até hoje é preservado. A carcaça do animal ficou exposta e os que foram atacados reconheceram. Ele colocou a fera numa carroça e a levou para que o rei Luís XV a visse. Porém, dado o estado de putrefação da carcaça, o rei não quis vê-la. Então o animal, ou o que sobrou dele, foi enterrado nas proximidades do castelo. E por fim, não foi identificado. Logo após esse abate, nunca mais houve ataques. Por isso acreditam que Jean Chastel foi o verdadeiro herói de Gévaudan. A quantidade de vítimas até hoje é incerta, mas fontes afirmam que foi um total de 210 pessoas atacadas, sendo 113 vítimas fatais e 49 gravemente feridas. A besta de Gévaudan é o caso mais emblemático da França. Até então, para muitos, é tido como um caso sobrenatural ou mitológico, mas ela conta com relatórios oficiais e depoimentos assinados, incluindo por monarcas, que confirmam que tudo isso realmente aconteceu e que não foi apenas uma história passada de geração para geração. Em 1995, foi feita uma estátua da jovem Marie-Jeanne Vallée, que enfrentou a fera para recordar sua bravura ao utilizar uma lança contra o suposto animal. E tem outra escultura em homenagem a Jean Chastel, que foi o verdadeiro responsável pela captura e morte da fera de Gévaudan. Esse foi o caso da besta de Gévaudan, ou Gévaudan, como vocês nomeam francês. Olha, nós não falamos francês. Nós não somos Yara, franceses. você fala francês? Não somos franceses. Então a Yara falou ali Mary Jane, eu já falei Mary Jane. Marie-Jeanne Vallée. Eu estudei Marie-Jeanne Vallée, Chastel ali, Ratel, enfim. Assim amigo, vai. Nome francês, né? A gente já fala mal português, né, Yara? Verdade. Imagine. Mas o caso da besta de Gévaudan, eu pergunto para você, você já conhecia esse caso, meu amigo? Você conhecia esse caso, minha amiga? Se sim ou que não, comenta aqui o que você já tinha ouvido falar sobre esse fato. O fato é que tem documentos lá da época que comprovam que realmente a besta existiu. Agora, será que era de fato um lobisomem? Essa é a pergunta que não quer calar. Yara Salles, o que você acha que era a besta de Gévaudan? Credo, Márcio, que negócio horrível. Eu tava lendo. E tem alguns pesquisadores, assim, não pesquisadores, né? Algumas pessoas que fizeram vídeos a respeito falando que essa besta só atacava meninas. E pelo visto não era só meninas. Atacou rapazes também. Enfim, mas é uma coisa que consta registrado. Se fosse algo assim de geração em geração, geral, né? Se fosse a coisa de geração em geração, foi de boca em boca, tudo bem, mas essa não. É um caso que foi registrado, documentado. E existe esse documento na França até os dias de hoje. E existe como eu vou dizer, esse lugarejo, que é uma vila, ainda existe lá. Tem pessoas que moram lá até hoje tudo e falam, né? Eu estava vendo a respeito. Tem pessoas que vão lá para poder conhecer o local, ver a estátua, tiram foto e tudo. Existiu, Márcio. Existiu mesmo. Pois é. É um tanto quanto sinistro. E eu pergunto para você, se você morasse nessa época lá na França, Yara Salles, ai, cruzes, você sairia à noite? Eu tinha sido devorada, porque todos os pastores foram, né? Os pastores de ovelhas, menina. A fera parece que ela tinha predileção por algo inofensivo. Criança, adolescente, menor. Parece que eles não caçavam homens, pessoas adultas, mas jovens, pessoas fáceis de capturar, entende? Pelo que eu li.
pegava meninas novas, acho que era fácil de pegar. Eu creio que não era um animal sobrenatural, mas eu acho que é um animal não catalogado, que eles acabaram matando. Eu acho que foi isso. Perfeito. Inclusive, o Jean, ele matou a fera e levou para o rei poder ver, né? Como nós lemos aí no relato. Mas o rei não quis ir lá porque tava em decomposição. Só que decomposição, também a história fala que o rei não tomava banho. A história fala que o Luís XV, ele não gostava de banho. Eu acho que a fera era o rei, viu? Não é difícil, não. Eu pensei a mesma coisa. O odor não era da fera, era do rei. Então, eu falei, por que ele não quis ver a fera? Ficou com medo? Mas enfim. Mas é verdade, essa história é muito esquisita, né? Muito estranha. Era uma fera, era um animal, não era um animal sobrenatural. Era um animal mesmo. Vá saber que bicho era esse, né, Yara? Nossa, muito sinistro. Uhum. Muito estranho. Tá certo. Meu amigo, comenta aqui de qual parte do Brasil e do mundo você ouviu esse episódio. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, seu gostei. Se inscreva no nosso canal no YouTube também. Agora, os conteúdos do Spotify está indo direto pro YouTube. Olha que legal, Yara, tá vendo? Ótimo. Tá publicando aqui, tá indo pro YouTube. Só que bom. Tá indo direto. Só que o pessoal que ouve aqui no Spotify ouve em primeira mão, porque no YouTube só entra depois que entra lá privado, depois eu vou lá e libero o público pro pessoal ouvir. Então quem tá aqui no Spotify recebe o conteúdo em primeira mão. Vamos dar preferência ao Spotify, né, pessoal? O Spotify já abriu aqui a monetização pra gente. Então, se você vê aí anúncio no nosso conteúdo, clica nos anúncios para nos ajudar, meu amigo, minha amiga, e assim nós vamos entregando para você um conteúdo gratuito e com qualidade. Lembrando que você pode clicar qualquer um desses links ali no Catarse, no Apoia-se. Você pode também adotar uma campanha para nos ajudar e ainda fazer um Pix no valor que você quiser. Yara Salles, obrigado mais uma vez por ficar aqui comigo. Eu que agradeço pelo convite, Márcia. É sempre um prazer. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.